Bem-vindo à comunidade cristã Nova Aliança. São 28 anos de história, totalmente cuidados por Deus e crendo que Jesus é a resposta. Nossa igreja vive uma visão de forma simples e prática, através do relacionamento com Deus, com a sua palavra e com as pessoas. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe nosso conteúdo. Nosso desejo é abençoar a todos através da pregação do Evangelho. Que Deus abençoe sua vida e que essa palavra fale ao seu coração. Glória a Deus. O Senhor é bom. Quantos estão muito felizes de estar aqui nessa noite? Diga amém. Deus é bom demais. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Mateus. Nós vamos ler um texto muito conhecido. Tenho certeza que você já meditou sobre ele. Quero crer que o Senhor já te levou pelo menos a meditar sobre ele, que está no livro de Mateus, capítulo 26. Bruno. Do 36 ao 39. Quantos acharam aí o texto? Diga eu achei. Quem não achou, diga assim, vê no Datashow. Ó, viu alguns aí também. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. Diga assim comigo, Getsêmani. E disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Versículo 37. Está muito alto o retorno para mim aqui. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Versículo 38. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Feche seus olhos, baixe sua cabeça por um minuto. Senhor, eu não sei o que nós vamos fazer mais aqui. Eu não sei o que vai ser feito daqui para frente, a não ser o Senhor tomando conta de tudo. Pai, é um ambiente que o Senhor proporcionou nessa noite, está tão gostoso. Está tão, Senhor, tão bom que nós não queremos atrapalhar o teu feito. Mas é necessário abrir a tua palavra para ser ministrado por ela, porque o Senhor fala com ela conosco. Senhor, e o meu coração e o meu desejo nessa hora, Senhor, passa a ser o teu. Que não seja eu, que não seja nada de mim, mas que venha tudo do Senhor em nossos corações. Assim como o Senhor já tem ministrado essa palavra em meu coração, que assim alcance repouso sobre a vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se você vai anotar aí o texto, remete a isso. Eu quero ministrar nessa última noite de primícias uma palavra que o Senhor tem queimado no meu espírito já há uns dias, desde quando o Senhor me deu essa direção de como caminhar nesse ano, no ano da exatidão. Nós vamos entrar num ambiente de construir algo juntos como igreja. Se você for analisar tudo que foi ministrado de sexta-feira para cá, vai trazer nesse ambiente que nós vamos ministrar hoje. E eu não falei isso para o pastor Álvaro, eu não falei isso para o meu pai, eu não disse para eles o que, o como, o que eles deveriam pregar, eu deixei livre como sempre o faço. E o Senhor então veio construindo isso para o que nós vamos hoje entender juntos como igreja. Diga assim comigo, um cristão precisa entender sobre submissão e sujeição. Nós vivemos um tempo e uma geração que ela faz de tudo que ela pode fazer, de todas as formas que ela acha, de todas as maneiras que ela tem de artifícios, de todas as formas. Parece que nesses dias em que eu e você vivemos, a expressão maior que nós estamos ouvindo é: tudo tem que ser do meu jeito, porque se não for do meu jeito não está bom. Tem que ser da forma que eu quero, porque se não for como eu quero, não está bom. Sexta-feira meu pai pregou sobre uma palavra de que, por exemplo, se eu e você abrimos portas, muitas coisas acontecem.
Mas diga assim para mim: Deus quer restituir tudo. Muitas vezes nós perdemos situações, perdemos lugares, ambientes, coisas materiais, mas principalmente emocionais, espirituais, porque nós não entendemos o que o Senhor tem falado. E tudo que nós precisamos entender é que eu e você, sem Cristo na nossa vida, nós sempre seremos levados a lá o Éden antes da queda, sabe? Um lugar maravilhoso e querido, mas um lugar também de desobediência. A raiz adâmica, ela continua dentro de nós quando nós não nos submetemos ou nós não sujeitamos ao que Deus tem falado. Então, toda vez, em todo momento, o não vai ser sempre a nossa primeira resposta em tudo. Porque nós temos uma raiz adâmica, algo que dentro de nós nos leva a dizer sempre a contrariedade. Você pode prestar atenção. A primeira palavra depois de papai e mamãe que uma criança aprende a dizer é não, dá, não, não. Você pode prestar atenção que tudo que a Bíblia nos ensina de capa a capa é trazendo essa verdade de Deus para mim e para a sua vida, que é necessário a gente submeter, sujeitar aquilo que Deus tem falado. Balança a pessoa do seu lado e diga assim: Jesus está voltando. E eu não sei o que queima no teu coração, mas o que queima no meu é ir morar com Ele, igreja. O que queima no meu coração nesses dias não tem nada a ver com status, não tem nada a ver com estrutura, não tem nada a ver com filhos, com esposa, tem a ver com adorar a Jesus na beleza da sua santidade. Quando o Senhor começou a ministrar isso no meu coração nesses dias, eu até cheguei a compartilhar com a Priscila algo, e algumas pessoas. E esse texto pulou na minha mente como uma forma muito clara de que existe uma diferença de submissão e sujeição. Eu já também falei alguma vez algo sobre isso. Quando eu falo de submissão, eu estou falando daquilo que eu me coloco de uma forma, o seguinte: eu vou caminhar com você até que seja tudo bom. Eu vou estar com você até que você esteja junto comigo. Então, a hora que você decidir algo diferente, eu não vou estar mais submisso a você. Quantos de nós, sabe, o Senhor vem fazendo coisas, nos movendo, nos tirando de, como diz a palavra, de um charco de lodo e colocando nossos pés sobre uma rocha. Mas quando nós queremos que, sabe, que Deus faça tal coisa e Deus olha lá na frente e diga assim: não vou te dar isso porque eu vou te perder, você começa a não ser mais submisso a Ele. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Submissão fala de uma entrega parcial, como um soldado que tem um comandante, um cabo, um tenente, diz assim: não, eu não quero mais essa farda, e se torna um desertor. A submissão, muitas vezes, nós aceitamos a Jesus, nós entregamos a nossa vida para Ele, como nós temos ministrado sobre isso, como nosso Senhor e Salvador. Eu preciso entender e me submeter a algo que está além de mim, que é o cuidado de Deus. E quando Deus pega-nos para, sabe, quando Ele pega a cada um de nós para cuidar de nós, Ele literalmente tira aquilo que atrapalha. Ele vai tirando, sabe, as nossas raízes geracionais, as iniquidades geracionais, aquilo que precisa ser largado, as mentiras que o meu bisavô fez, tataravô, e que hoje eu continuo mentindo da mesma forma, mas quando eu pego diante de uma ideia daquilo que eu preciso ser alguém sujeito e submisso, eu resgato isso e trago para o meu dia. Tem pessoas que dizem assim: não, mas uma vez salvo, salvo para sempre. Ou então, eu estou em Cristo Jesus, eu sou nova criatura, eis que tudo se fez novo. Claro, a palavra de Deus é verdade quanto a isso. Não existe maldição quem está em Cristo Jesus. Irmãos, Deus é justo, sim ou não? Quantas pessoas você e eu conhecemos que os avós, os tios, seja quem for, são alcoólatras, e você diz assim: não, eu não vou ser alcoólatra, mas no primeiro gole de um energético, você daqui a pouco está tomando um álcool, isso, aquilo, outro. Não tô dizendo que é proibido, amém, igreja? Preste bem atenção no que eu estou falando. Mas também não estou te incentivando. A Bíblia diz que é melhor você se encher do Espírito, se embriagar do Espírito, e aí é você e Deus. Agora não vem dizer, já falei sobre isso, não vem dizer para mim que você era um alcoólatra e hoje você precisa tomar uma taça de vinho porque é bom para a saúde.
Preste atenção, irmãos. Deus não se move pela nossa... Sabe o que eu estou fazendo com minhas mãos? Deus se move por aquilo que está no meu coração. Quem crê nisso, diga amém. Aqui é um texto, irmãos, que demonstra exatamente o lado humano do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui fala de tudo isso que eu quero ministrar para você nessa noite, de alguém submisso e sujeito. A submissão de Jesus foi até quando ele diz assim, tá pesado demais. Meu Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Quantas pessoas, quantos Jesus estão num ambiente onde tem carregado coisas e que estão a ponto de receber vitória naquilo. Quantas pessoas estão ao ponto de, ver a vitória nas suas mãos, mas eles perdem porque não avançam na vírgula adiante. Seja feita a tua vontade. Diga assim comigo: aquilo que eu não me sujeito, eu não venço. Deus só vai dar autoridade para você nesse ano, para caminhar em exatidão, se você entender o que é submissão à vontade de Deus e sujeição ao seu comando. Ah, pastor, mas o que? Muita gente perguntou, pastor, o que é exatidão? É só eu ofertar? Não, não é isso. Não é só isso. O que é exatidão, pastor? Irmãos, está ali, é andar nas boas obras que Deus preparou para nós. Diga assim para o seu irmão do seu lado, diga assim, Deus tem grandes coisas para você nesse ano. Mas nós só vamos alcançar isso se nós entendermos o que é submeter e se sujeitar, igreja. E de uma vez por todas, eu não quero que você leve para o lado sensacionalista da coisa. Eu quero que você leve para o lado espiritual. Diga assim comigo, que o meu espírito anseie e clame por essa verdade. É fácil? Claro que não. É muito difícil. Porque, como eu falei, nós estamos acostumados a uma raiz lá atrás de anarquia. A raiz de anarquia é se voltar contra tudo aquilo que é certo. Há uma raiz dentro de mim e de você que não quer deixar de forma alguma que o agir de Deus flua através de nós. Essa que é a verdade. E a grande luta que nós temos hoje, muitas vezes é na mente, é no nosso coração, porque a gente se baseia por aquilo que nós estamos vendo. E o crente não deve andar por aquilo que vê. O crente deve andar por aquilo que não vê. E é sobre isso, irmãos, eu quero te dizer nessa noite. Abre comigo em João capítulo 4. João capítulo 1, versículo 14. João 1, versículo 14. Charles Spurgeon, anotei essa frase que eu achei muito interessante, que fala que a falta de submissão não é uma falha nova ou rara na humanidade. Desde a queda no Éden, tem sido a raiz de todo pecado. Você entendeu? Pastor, eu sempre fui obediente, agora que eu estou desobedecendo. Deixa eu te dizer uma coisa, não é agora, já estava aí. Tem coisas e pecados na nossa vida que não é que estão chegando agora, é que você está começando a regar eles. E tudo aquilo que você rega vai nascer. E é isso que eu e você temos que entender. Tudo aquilo que o meu coração quer, irmãos, está errado. Sabe por quê? Porque o nosso coração é desesperadamente corrupto. Agora, aquilo que é no teu espírito gerado, você pode ter certeza, irmãos, o que é do espírito te confronta. O que é do espírito te tira de um lugar e leva para outro. O que é do espírito cai as tuas escamas. Sabe como? Mostrando o quão pobre e pecador você é. O que é do Espírito te leva a um lugar onde você para e diz assim, rapaz, como é que aconteceu isso? Eu não sei o que está acontecendo, mas olha só. Agora, se você está fazendo algo, de repente você
Eu consegui o que eu queria. Estou satisfeito. E na sua boca não tem a palavra por primeiro. Graças a Deus, Ele me deu. Você pode ter certeza que pelo Espírito, irmãos, essa é a palavra que sai da boca de todo aquele que é rendido aos cuidados do Senhor. E sabe como é que eu entendo isso? Estar submisso e sujeito numa vida de exatidão a Deus. Esse é o tema dessa noite. Submissão e sujeição numa vida de exatidão a Deus. Passa por entender que Cristo viveu uma submissão em tudo que fez. Quem crê nisso, diga amém. Não foi a maneira dele, não a forma dele. Pelo contrário, João 1,14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Quantos têm certeza que Jesus veio na terra e habitou entre nós? O versículo no mesmo capítulo de João, porém no capítulo 3, versículo 17, olha o que diz. João 3,17. Diz assim: portanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Diga assim comigo: Ele submeteu à vontade do Pai. Quantas coisas eu e você somos pegos de surpresa por situações, e nós queremos fazer da nossa forma, do nosso jeito, da maneira em que nós temos a forma de tratar, sabe, a maneira inteligente de agir, a maneira, sabe, que muitas vezes nós somos pegos de surpresa por uma situação e a gente esquece que existe uma direção dada por Deus pela palavra dele. E quando nós agimos dessa forma, nós não estamos nos submetendo à vontade de Deus. A última ministração do final do ano passado, eu falei algo bem interessante. Eu disse o seguinte: Salmo 139 diz que os nossos dias, todos eles, todos os nossos dias estavam nas mãos do Senhor, antes da fundação de tudo, na formação de tudo. E nós deveríamos orar todos os dias, ao abrir os olhos, o seguinte: que eu viva hoje o que o Senhor tem para mim. Só que o diabo, irmãos, é isso que o crente às vezes perde o time da coisa. Ele não entende que se Deus tem um propósito para nós através de Jesus de vida, Satanás tem um propósito de morte para mim e para você. É como se fosse pareando um de frente para o outro. Se Jesus fala isso, Satanás mostra isso. Ele fez isso com o próprio Jesus, que levou para o deserto e diz assim: ó, tá vendo aí, ó? Tá tudo isso aqui, ó. Você tá vendo? Onde tem a vista? Pois é, tudo isso aqui, ó. Se prostrado me adorar, isso era teu. Depois ele pegou e falou assim: ó, por que tu não se joga daqui de cima, já que os anjos estão à tua disposição? Tu não está com fome? Pega essas pedras e transforma em pães. Diga assim comigo, faz assim, ó. Eu preciso estar atento em tudo que ele faz. Quantas pessoas se perdem nela mesmo porque se acha inteligente demais? Para comigo e pensa. Quantos negócios, quantas situações, quantas coisas você foi irresponsável, imprudente, seja qual for o ambiente, no ano que passou, porque você não parou e submeteu à vontade de Deus. Mas bota na balança, que eu creio que muito você também se submeteu, e olha onde Deus te levou. Olha o que Deus tem feito na sua vida, porque você se decidiu submeter à vontade do Senhor. Para analisar como se faz um cálculo, sabe, eu já falei sobre isso, a gente às vezes calcula tantas outras coisas. O que é material a gente calcula. Não, eu vou comprar um carro e vai dar uma parcela de R$500, no meu pagamento está sobrando 500, eu vou comprar um carro e vai dar certo durante 5 anos eu pagando esses 500, ou se eu for pagar de trás para frente, e isso e aquilo outro. Mas por que a gente não tem a mesma fome e a mesma sede de planejar a nossa vida com Deus? Viver um ano da exatidão, irmãos, é estar submisso e sujeito à vontade do Senhor. Nem eu e nem você vamos alcançar absolutamente nada se a gente sair fazendo tudo da nossa forma e do nosso jeito.
Tudo que Deus acrescentou nessa vida, nas tuas mãos, se você não entender que você é apenas um mordomo dele, desculpa, mas você não vai viver uma vida plena nesses dias. Eu estou falando tudo, desde o empregado, porque às vezes a gente acha que só os proprietários, não, todo mundo, irmão. Tudo que vem e tudo que está nas tuas mãos é para louvor e glória dele. Não tem, pastor, mas eu não trabalho, eu sou dona de casa. Não, você trabalha e muito. Para as donas de casa, você trabalha e muito. Sabe o que vai ser diante de Deus colocado? Não vai ser o que você fez com talvez uma ajuda, não é isso. Mas o teu coração de pegar a tua família e ser uma boa administradora da casa. O teu tempo de qualidade com o Senhor. O tempo que você tira com seus filhos, que ministra a palavra para o coração deles. Pastor, mas aqui em casa só quem trabalha é meu esposo. Não, você trabalha também. Você trabalha também. Isso Deus está vendo. Mas é o meu esposo que tem que buscar. Irmãos, a salvação é individual. Se você está entendendo o que Deus está fazendo, começa a orar e começa a colocar diante de Deus. Faça o seu papel. Deus vai honrar a sua vida. Deus vai honrar a sua vida. Deus vai te honrar. Se você, marido, tem uma mulher que não está entendendo o que está fazendo, sabe, tenha graça e peça graça ao Senhor, sabedoria, e se posicione, que Deus vai te honrar também. Mas eu preciso entender que quando eu estou submisso à vontade de Deus, não é como eu quero, é sim como eu preciso, em nome de Jesus. Quem está entendendo isso nessa noite, diga amém. Abra comigo, por favor, Efésios capítulo 15, do versículo 12 ao 17. Perdão, eu falei Efésios 15. Então acho que é 5, do 12 ao 17. Vê, por favor, lá. Perdão, igreja, versículo, capítulo 1. Perdão, do 12 ao 17. Efésios 1. Quem achou, diga amém. A fim de que sermos para o louvor da sua glória, nós que antes de mão esperamos em Cristo, em que também vós, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito da sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Diga assim comigo: eu preciso me render ao conhecimento dele. Estar submisso, irmãos, é entender que não é o meu conhecimento, não é de forma alguma como eu faço que vai mudar o destino, a não ser quando o que eu faço está atrelado à vontade de Deus. Preste bem atenção no que eu quero dizer nessa noite. Submissão fala de um lugar onde você está se colocando, mas que é, de fato, limitado
pelas tuas atitudes. Já falei sobre isso aqui no altar, que muitas pessoas caminham pela mesma opinião até que elas são divergentes. Quando a minha opinião é diferente da sua, desmorona toda uma parceria. Nós devemos caminhar pelo propósito e pela visão. As opiniões, elas são legais. Não tem problema. O problema é quando a nossa visão está errada. Com aquilo que nós estamos trazendo, aquilo que nós estamos construindo. Porque se for só as opiniões, tem que ser todo o tempo igual, irmão. Não há crescimento. E aí vem as discórdias. Porque o que você está vendo não é o que eu estou vendo. Estar submisso é justamente sobre isso. É muito bom aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas na hora que Ele começa a apertar, que eu tenho que abrir mão de coisas, eu troco Ele por qualquer coisa. Eu troco Ele por qualquer coisa. Por qualquer coisa. Quantas pessoas eu e você conhecemos que começam... Uma pessoa era uma bênção, era maravilhosa, homem de Deus, mulher de Deus. De repente se envolve com um relacionamento que está totalmente fora do propósito de Deus. Se estragam. Porque termina, acaba. E aí? Quantas pessoas não são submissas ao cuidado daquilo que Deus tem derramado? Elas fazem do jeito dela e vivem um ciclo na vida de pula-pula, como se fosse, sabe, tudo que é canto. Não, eu estou aqui porque é boa, é legal. Daqui a pouco é confrontado com coisa. Não, esse lugar não é legal. E sempre tem aquela palavra, Deus falou comigo. Deus falou comigo. Deus disse isso para mim. Tá, mas todo o teu histórico de vida, nenhum lugar que tu passou é bom? Tudo é ruim? Nenhum lugar que você foi é bom? Sabe, eu gosto de contar aquela história, o pastor Alva uma vez contou sobre ela, da senhora que foi num médico, dizendo que o corpo dela estava tudo doído. Todo doído, chegou lá e estava todo doído, todo doído, todo doído. Daqui a pouco ela chegou e o médico pegou a ponta do dedo dela e viu que estava quebrado, era o dedo da mulher. Então onde ela tocava doía. Ou seja, o problema não é onde ela tocava, o problema era ela mesma. Sabe quantas coisas são ditas, quantas coisas são faladas. E às vezes eu e você ficamos chateados com alguma coisa e a gente não faz o que tem que ser feito, conversar. Irmãos, quem se comunica não se machuca. Quem se comunica não se machuca. Diga para a pessoa do seu lado assim, ó, quem não se comunica não se machuca. Fala, meu irmão. Tem gente que chega dentro de casa, sabe, e não fala nada para a mulher não fala nada para o marido. Aí daqui a pouco, sabe o que acontece? Primeira briga, tá todo mundo cheio. E aí fala o que não deve, diz o que não quer. Porque na verdade, não tratou o problema. E sabe o que acontece? Que ajuda quando vira câncer. Aí não dá jeito. Você acha que é só no casamento que acontece isso? Quantos empregos, quantas oportunidades dentro de uma empresa você perde, nós perdemos porque a gente não se abre. Quantos relacionamentos são perdidos, quantas oportunidades são deixadas de ter. Sabe por quê? Porque a gente não se abre. Sabe quantas coisas Deus quer falar comigo e com você e a gente não sabe, sabe por quê? Porque a gente não vai orar, a gente não conversa, a gente não pede direção, a gente acha que é tudo do nosso jeito e não é. E Deus sabe da nossa vida como um todo, irmãos. Então sabe o que acontece? Ele começa a tratar conosco e aí entra a nossa rebeldia. Lembra que eu falei do Éden? Esse lugar não é para mim, não é para mim. Estou meio chateado porque estava falando uma coisa, está dizendo outra, isso, aquilo, outro. Irmãos, você não vai achar lugar perfeito. Diga assim comigo, perfeito é só no céu. E acabou. Cansa de dizer isso para a igreja, tem até rios aí para mim. Uma vez uma pessoa mandou um rio para mim e disse, pastor, tu não pode falar isso, mas eu prefiro falar porque eu fico tranquilo. Eu vou decepcionar vocês, irmãos. Foca em mim não. Diga assim, foca em Jesus. Acabou. Foca em Jesus. Se Jesus for o centro da sua vida, irmãos, você vai ter bons olhos. Se Jesus for o centro da sua vida, a sua mente vai estar voltada a Ele. Se Jesus for o alicerce da sua casa, ali vai ser um trono de adoração.
Se Jesus for primeiro na sua casa, seu casamento será uma bênção. Se Jesus for primeiro na sua vida, as tuas finanças prosperarão. Ele tem que ser o primeiro. Quem crê nisso, diga amém. Ele. Abre comigo Filipenses 2, do versículo 5 ao 8. Filipenses 2, do 5 ao 8. Diz assim: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em quem? Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Aleluia. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se o que, igreja? Obediente até a morte e morte de cruz. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Você pode dizer assim: Senhor, eu quero ser obediente até a morte. Irmãos, o que eu quero dizer para você nessa noite é que submissão está ligado a você o seguinte: ir até o final. Você quer um ano da exatidão? Comece a pedir para o Espírito Santo te guiar a toda a verdade. O que você não conseguiu ser submisso no ano passado, ponha em prática esse ano, pelo amor de Deus. Do teu jeito não está dando certo, você não entendeu isso ainda? Será que é difícil para você entender que, sabe, existe uma raiz em você, humana, e que te leva a um lugar de rebeldia e de anarquia, que não quer que você se submeta ao cuidado de Deus? Sempre vai te levar ao teu cuidado, da maneira como você quer e o que os teus olhos estão vendo. Aqui fala de um Cristo que ele era Deus, ele esvaziou-se de si mesmo. Faz assim comigo, ó. Esvaziar-se é tirar todo esse eu. Não interessa o que você tem, o que você é. Nós temos que entender que no céu, irmãos, é um lugar de pessoas que se esvaziam na terra. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O céu não é um lugar de bonzão, irmão. No céu é o contrário. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Não é quem é servido aqui na terra, é quem serve aqui na terra que será servido lá. Não é quem espera, sabe? Não é quem fica na mesa, sentado, esperando. É quem vai caçar o que fazer. Faz assim comigo: eu preciso caçar o que fazer. Eu preciso fazer algo, eu preciso fazer. Chega de ficar sentado no banco, só esperando todo domingo uma palavra que venha ao meu encontro, que me tire de um lugar. E quantas vezes o Senhor já te tirou do lugar e tu voltou de novo? Quantas palavras, quantos retiros, quantas madrugadas de oração, quantas revelações, e você volta para o mesmo lugar de sempre. Diga assim comigo: Senhor, eu quero uma topada, para que o Senhor me empurre para frente. Porque não é possível você começar mais um ano da mesma maneira, igreja. Da mesma forma, com os mesmos jeitos, da mesma maneira, sabe? Não, eu estou fazendo tudo certinho, bem bonitinho, mas como é que está a tua vida? Como é que está a tua coroa? Tem qual pedra que tem lá? Quantas pessoas você ganhou para Jesus no ano que passou? Qual é a tua meta de ganhar alguém para Ele esse ano? Tem um texto, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Não vou achar agora. Que fala que nós temos que ir e dar frutos, e frutos que permaneçam. Diga assim comigo: eu preciso dar fruto. Diga assim: eu preciso dar frutos. Chega, igreja. Chega. Se o próprio Jesus esvaziou-se de si mesmo, sabe, entendendo o seu propósito. João 15. Bota aqui, Doug. João 15, 16 a 17, por favor.
Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai, em meu nome eu vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Não é só, irmãos. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Quando eu era pequeno, meu pai, a gente fazia evangelismo na EBD, né? Tinha os panfletos nele. Jesus te ama, eu também. Eu ia para casa faceiro. Jesus te ama, eu também. Jesus te ama, eu também. Jesus te ama, eu também. Diga assim comigo. É dar frutos. E que frutos permaneçam. Aí a sua oração. O que diz ali? Continua o versículo 16, por favor. João 15:16. Fruto permanente. A fim de que tudo quanto pedides ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Quantos estão entendendo que eu estou falando sobre submissão nessa noite? Diga amém. Não é quando Ele começa a apertar uma corda que você tem que pular do barco. Ele está só te tratando. Eu já disse isso, irmãos. A glória de Deus não vem em altar rachado. A glória de Deus vem no altar perfeito, onde Ele pode vir com a sua glória. E que aquele altar represente a glória dEle, não a sua. Quantas pessoas recebem de Deus grandes coisas. E aí vem de uma forma extraordinária. Puf, fulano de tal era desse jeito, era dessa forma. E aí começa um tratamento bonito, dá tudo certo na vida deles. Passado de alguns meses, vem o tombo. Sabe por quê? Porque não submeteu ao cuidado de Deus. Diga assim comigo, andar sozinho é inimigo da submissão. Queria que você abrisse comigo e eu já estou terminando. Sujeição. Diferente da submissão, a sujeição, irmãos, ela não tem barganha. A submissão é aquela questão de eu ando até onde eu me conformo. A sujeição é o seguinte, não, eu decido me sujeitar. É me entregar para quem venceu. Você está entendendo? A sujeição é estar sujeito às ordens daquele que ganhou. A sujeição é um lugar onde eu sou perfeitamente entregue a tudo que Deus quer. Por isso que nós muitas vezes não entendemos que Ele é o nosso Salvador. Senhor e Salvador. Senhor é sujeição. O que Ele quer para a minha vida. Não é do meu jeito. Nunca vai ser do nosso jeito. Por isso que tem algo escrito para mim e para você, determinado em tudo. Em tudo. Então, se submissão fala daquilo que eu tenho que estar de acordo, mas na hora que está apertando eu caio fora, a sujeição já é o contrário. E um texto que o Senhor falou muito comigo, está lá em Tiago capítulo 4, do versículo 1 ao 7. Olha o que diz. Tiago 4, do 1 ao 7. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. E muita gente usa isso aqui, ó. Quando você for orar, você tem que dar a cor do carro, você tem que dar o carro, o ano, e olha o contexto que é. Se é para os prazeres, não adianta você dizer que o carro tem que ser vermelho. Se é para você se amostrar, não adianta você pedir, eu quero uma Toyota Hilux. Tem nada a ver com isso. Continuando ali. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se, olha só, constitui-se, diga comigo, constitui-se, 1, 2, 3 e inimigo de Deus. Continua. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aí olha só, preste atenção no contexto do versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Diga assim comigo, sujeição passa por esses princípios.
Eu preciso entender que a sujeição que eu tenho que ter em Deus não tem a ver com a minha luxúria, não tem a ver com o meu bem-estar, não tem nada a ver com o que eu acho que tem que ser construído para dizer que eu tenho um Deus. Diga assim comigo: o Evangelho é renúncia, é morte, é sacrifício, é entrega e é sujeição. Se você não sujeita a Deus, você não vai resistir ao diabo. Se você não sujeita o que a palavra de Deus ensina, você não vai estar pronto. Entenda, irmãos, o que eu quero dizer nessa noite em nome de Jesus. Que quando Jesus estava lá no Getsêmani, ele entendeu de sujeição quando ele disse o seguinte: mas seja feita a tua vontade. Quantas coisas eu e você passamos e tá tudo bem enquanto tá tudo certo. Cadê a Ari? Tá aí? Não, tá só o D lá atrás. A Ari tem um negócio assim, ó, e é sobre. E tá tudo certo, né, Dê, que ela fala isso? Por que a gente não avança dentro daquilo que Deus tem para nós? Porque nós queremos ser submissos até onde dá, mas nunca sujeito aonde tem que ser. A gente quer estar submisso na nossa vontade porque está dando tudo certo. Poxa, eu sou fiel naquilo que eu tenho colocado, estou sendo um dizimista fiel, está tudo certo. Mas quando Deus começa a provar de outro lado, para aí, não é bem assim. Mas como? Não, mas eu fiz um propósito, esse ano vai ser diferente. Sabe, eu vou amar a minha esposa como Cristo amou a igreja, eu vou morrer por ela. E é o primeiro ovo que ela não frita para você, você esquece disso. Primeiro ambiente de contenda que tem dentro da casa, você... Rapaz, eu acho que eu fiz errado em ter casado, hein? Para quê, né? Era bom cumprir a palavra, que eu tinha que ficar só e cuidar das coisas do Senhor. Porque é interessante isso, né? Quantos estão entendendo o que o Senhor quer falar conosco nessa noite? Diga assim, amém. E o Espírito te leve a esse entendimento em nome de Jesus. Você quer viver um ano da exatidão? Seja submisso e sujeito a Deus. Seja submisso e sujeito a Deus. Você vai viver os melhores dias aqui nessa terra? Claro que sim. Sabe por quê? Os melhores dias de Deus na terra não tem a ver com o nosso conforto, tem a ver com a nossa obediência. Você vai viver o inacreditável. Sabe quando você vai ver o inacreditável? É quando você estiver passando por muitas lutas, mas nada tem te ofendido. Sabe quando é que você vai viver esse ano uma plenitude de Deus? Quando tudo está dando errado, está tudo travado, está tudo daquele jeito, e você diz assim, rapaz, eu acho que vou tomar um suco de laranja. Sabe quando você está passando por todas aquelas revoadas, aquelas coisas aradas todas que dá e vai, e isso, aquilo, outro, e está desse jeito, daqui a pouco você olha para a tua mulher e diz assim, eu quero te dizer que em meio às lutas, eu te amo. Sabe qual é viver os melhores dias de Deus na terra, ou a plenitude de Deus para nós? Sabe o que é? É quando, por exemplo, assim, chega alguém na tua casa querendo cobrar algo que você não tem dinheiro para pagar, você vai dizer assim, cara, eu sei que eu te devo, e vou fazer de tudo para pagar, mas hoje eu não tenho. O que eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, como último dia de primícia, é o seguinte, você quer viver o ano da exatidão? Diga sim ou não. Ande nas obras que o Senhor preparou para você e para mim. Seja submisso e sujeito a esse princípio. Ajude sem ver. Semeie. Honre. Seja obediente. Faça o seu papel. Ah, pastor, mas eu já faço isso. Continue e peça para fazer ainda mais. Porque para Deus, irmãos, e para Ele a gente sempre perde. Sempre vai perder. Eu quero que você entenda em nome de Jesus e fique de pé.